Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que esta seja sempre a nossa consciência, amados, de sermos dependentes do Senhor. A gente vai crescer muito, a gente vai avançar bastante, vamos chegar em lugares altos, mas isso nunca pode se apagar da nossa mente, de sermos dependentes do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar um pouco. Quero desejar para todos os irmãos a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvar a Deus por estarmos aqui nessa noite mais uma vez. E bom, Ministério de Música, pode sentar. Daqui a pouco posso chamar vocês novamente. E quero deixar a minha esposa à vontade também para cumprimentar vocês. Não. Isso. Paz e graça, amados. Bendito seja o nome do Senhor. Ele pediu para eu dar uma saudação à igreja, né? A gente está em clima de despedida de férias. Passamos aí quase um mês congregando com vocês e é tão bom, né? E a gente vai e já fica com gostinho de saudade. Saudade não só da família, mas também do aconchego da igreja, né? Então, é isso assim que eu quero dizer a vocês, que a gente vai, mas fica em ligação com a igreja. Vocês é uma das igrejas que está no meu caderno particular de oração, né? Para que o Senhor esteja constantemente guiando a liderança e usando cada um dos membros do corpo de Cristo aqui. Então, constantemente estou em oração pela igreja e agradeço muito pelo carinho de sempre, né? Como a gente é tão bem acolhido aqui, como meu marido ama ministrar nessa igreja, eu fico muito feliz com isso, né? Por ele estar sempre sendo instrumento do Senhor nesse lugar em nossas vidas, quando a gente está congregado. E eu queria, nesse último louvor que o grupo ministrou, fala da nossa dependência do Senhor. E ela realmente é uma música muito tocante, não é? Ela é muito tocante. E como ele falou, que nunca perca isso, a nossa dependência de Deus. Aí, para nós termos essa dependência do Senhor, muitas vezes a gente pensa nessa dependência do Senhor nas grandes coisas, nas grandes decisões da nossa vida. Não, eu sou dependente do Senhor, o Senhor é meu o Senhor é meu tudo, é o amor da minha vida. Sem o Senhor eu não vivo. Tudo isso é verdade. Mas sabe uma coisa que a gente também não consegue fazer sem o Senhor? Tem até um pouquinho a ver com o estudo de hoje à noite. A gente não consegue, sem a ajuda do Senhor, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, não dar um grito na hora errada, não sermos murmuradoras em nossa casa, os homens não serem grossos com as esposas, a quitar nossas dívidas todas em dias, as grandes e as pequenas, a sermos honestos nos nossos trabalhos, cumprirmos com os horários, não enrolar os nossos patrões, não sermos demasiadamente severos com os nossos empregados. Para nós fazermos essas coisas, nós temos que fazer só na dependência do Senhor. Porque se não for na dependência do Senhor, a gente consegue um dia, dois, depois sermos fiéis aos nossos cônjuges, não sermos espancadores dos nossos filhos. Estou falando espancadores, viu? Disciplina é bíblica e tem que ser aplicada. Até a disciplina dos nossos filhos. Porque nos omitir na disciplina dos nossos filhos é pecado. Então, na omissão, no socorro do necessitado, nós só conseguimos se nós formos realmente dependentes do Senhor.
Porque na nossa força, a gente só vai conseguir o que for confortável para a gente. E não é confortável para a gente não pagar o mal com o mal. Não é confortável. O confortável para a nossa carne é levar um grito e dar outro. O confortável para a nossa carne é quando a gente estiver insatisfeito no casamento, dizer tchau. O confortável para a nossa carne é isso. O confortável para a nossa carne é quando os nossos filhos, ou no meu caso, as minhas enteadas, né, em especial a que mora com a gente, quando ela desobedecer 10 vezes, eu desistir e dizer, então faça errado. Você está 10 vezes, já que eu expliquei, você continua, faça errado. Pronto, vá. Isso é pecado. Então, a gente só vai conseguir essas coisas, amados, na dependência do Senhor. Porque nós não temos condições, pelo bom caráter que a gente tem, pela boa educação dos nossos pais, pelos doutorados, pós-graduações, isso não nos capacita a vivermos uma vida em santidade. A vida em santidade, nós somos capacitados a viver pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós somos muito carentes, muito dependentes do Senhor. Não só nas grandes coisas, não só nas grandes declarações, mas nas mínimas coisas da nossa vida. Então, eu queria trazer isso mesmo, porque foi o que o Senhor foi tratando comigo enquanto a gente estava louvando. Era isso que Deus estava falando ao meu coração. E eu espero que assim seja na nossa vida, né? Sempre. Essa dependência do Senhor. Eu quero deixar aqui um versículo que eu já tinha separado antes mesmo desse momento, do louvor, né? Que a gente louvou e o que o Senhor falou ao meu coração. Está lá em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, no versículo 12. Diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E isso foi o rei Josafá. O rei Josafá, eu confundo o nome dos reis. Pedi ajuda ao universitário. O rei Josafá que falou, quando uma grande nação vinha contra eles. E ele disse: Ah, Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Amados, nossa vida será totalmente diferente se os nossos olhos viverem postos no Senhor. Então, que os nossos olhos, em todas as circunstâncias da nossa vida, nas mínimas e nas máximas coisas, estejam postos no Senhor. Certamente teremos uma vida totalmente diferente. Então, Deus abençoe, continue abençoando a igreja, um abraço e tenham certeza que vocês têm uma intercessora, mesmo distante, assim, né, presencialmente aqui na igreja, mas estou constantemente orando pela igreja. Deus o use, meu bem. Amém. Glória a Deus. Vou acompanhar. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Gosto sempre de ouvi-la ministrar. E sou abençoado também pelos seus cuidados e pela convivência que temos. Pai, nós te damos graças a Deus por essa noite. Nós louvamos o teu nome, ó Pai. Oh, aleluia. Obrigado, Deus, pelo teu favor. E colocamos diante do Senhor a nossa expectativa, ó Pai, de receber do Senhor nessa noite, de continuar recebendo do Senhor uma boa palavra para os nossos corações. Nós te damos graça, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5. Quero louvar a Deus, mandar um abraço
especial para as pessoas que estão em casa. Deus abençoe vocês. O nosso desejo é que vocês pudessem estar conosco, cultuando conosco, participando de forma aqui presencial, mas que o Senhor possa estar abençoando você na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja acompanhando o culto nessa noite, através aqui da transmissão da rede social. Deus te abençoe. Pastor Timóteo, Reni, toda a liderança, a diretoria da igreja, Deus abençoe a todos. Amados, tanta coisa que eu tenho no coração para compartilhar com os irmãos, e para tantos outros temas também importantes, mas para essa noite o Senhor reservou esse assunto, as obras da carne. E talvez até pode surgir um questionamento: e por que não falar do fruto do Espírito, que é muito melhor, né? Muito mais gracioso a gente compartilhar aqui sobre o fruto do Espírito. Mas se você perceber, tem uma ordem aí na Escritura. Paulo atentou em escrever primeiro sobre as obras da carne, para depois falar do fruto do Espírito. Então, pode ser que numa outra ocasião, viu, pastor Timóteo? A gente, né, como eu estou falando, estou deixando sempre um pedaço, né? Pode ser que numa outra ocasião a gente fale sobre o fruto do Espírito. Mas hoje, vamos falar sobre esse assunto, as obras da carne. E por que isso, amados? Porque falar das obras da carne, entenda, irmãos, isso aqui é como se fosse um retrato nosso. Foi de onde a gente veio, era como a gente vivia. Então, quando a gente recebeu Jesus como Salvador das nossas vidas, nós fomos libertos. O Senhor deu para a gente domínio, pode ter certeza disso, mas domínio sobre a nossa carne, porque antes nós éramos dominados por ela. A Bíblia fala que nós éramos escravos do pecado. Um escravo não tem vontade própria, ele faz o que o seu Senhor manda. E antes da gente conhecer a Cristo, quem era o Senhor das nossas vidas era a nossa carne, as nossas paixões, concupiscências e desejos, e nós andávamos nelas. Em João 8, João 8,32 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,32, João 8,36 também é a repetição. Então, hoje nós somos livres para servir a Deus. Mas é importante, amados, considerar que a gente fala assim, que a velha natureza está morta. E de fato, amados, ela está sob domínio. Mas se a gente flertar com ela, se a gente alimentar a nossa velha natureza, eu quero que os irmãos considerem que tudo vem à tona novamente. A palavra diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. E é importante a gente se antecipar a essas coisas, porque no dia a dia nós seremos colocados à prova nas nossas virtudes e nas nossas fraquezas. Todos os dias, amados, nós seremos colocados à prova nas nossas virtudes e nas nossas fraquezas. E ter consciência. Eu quero que vocês considerem, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes. Vocês conhecem alguém que tem diabetes? Quem conhece alguém que tem diabetes? Levanta a mão, só para eu saber aqui. Pronto, a gente conhece, no mínimo, uma pessoa. Talvez até seja da nossa família. Então, uma pessoa que tem consciência que ela tem essa condição no seu organismo, ela já sabe que ela não pode comer certos alimentos. Ela já sabe.
para eu viver bem, para eu ter qualidade de vida, para eu sempre estar em atividade, existem alguns alimentos que eu tenho que deixar de fora. O que é isso? É uma consciência da debilidade, da fragilidade do seu organismo a respeito dessas áreas. E a respeito, mas das obras da carne, a palavra dessa noite é para despertar em nós essa consciência. O meu organismo, a minha carne, ela tem tendências. E eu preciso estar dominando ela. Eu preciso ter ela em sujeição, para que eu possa ir bem. Sabe, amados, muitos homens, vocês vão ouvir, não desejo que ouçam mais, mas pelo menos eu acredito que até hoje, não desejo que essas coisas se repitam, mas eu acredito que até hoje vocês têm conhecimento de alguém que estava firme, que era um homem abençoado, que era uma mulher abençoada, que estava envolvida, que fazia uma porção de coisas, que era atuante nas coisas de Deus. E de repente, a pessoa está no mundo. E a gente não consegue imaginar como é que esse ministro, que essa ministra está numa condição dessa. E isso, amados, não é uma particularidade só dessa pessoa. Todos nós temos a mesma condição. Se não tivermos consciência, se não vigiarmos, se não zelarmos pela nossa santidade e comunhão com Deus, nós iremos fracassar. E eu já fiquei... É uma curiosidade. Deus o livre uma hora dessa, amados. Mas se eu me desviasse, se vocês me encontrassem lá no mundo, vivendo uma vida distante do que vocês, da forma como vocês me conhecem, se eu fosse para o mundo, você pensa que Satanás ia dizer: olha, Vasconcelos, você aqui, que coisa boa. Eu tenho um lugar especial para você. Venha cá, meu camarada. Eu vou te mostrar os prazeres, vou te mostrar as coisas dessa vida. Vem cá, que você perdeu muito tempo enfurnado naquela igreja. Eu tenho um negócio bom aqui para você. Você pensa que eu ia ter um comitê de recepção lá no mundo, preparado por Satanás para mim? Não, amados. Se Satanás me visse lá fora, eu ia dizer: ah, seu cabra, agora você vai me pagar toda a raiva que você me fez quando você estava dentro daquela igreja. Você vai me pagar todo demônio de enfermidade que você expulsou quando você orou nas pessoas e eles foram embora por conta que você exerceu autoridade. Você vai me pagar todas as pessoas que você tirou de mim. Você vai me pagar todas as vidas que você impediu de ir para o inferno. Você vai me pagar toda a raiva que você me fez. Vocês estão entendendo essa linguagem? Uma vez, amados, que nós fomos salvos, nós não pertencemos mais nem ao império das trevas e nem pertencemos mais ao mundo. Nós somos agora do Senhor. A ponte está quebrada e nós não podemos mais voltar para lá. Agora é prosseguir. Mas a gente precisa ter consciência de onde a gente saiu, do que é que a gente vivia, para a gente nunca mais voltar para aquele caminho. E em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, o meu desejo, amados, era que para essa noite todas as cadeiras estivessem preenchidas, porque tem uma direção de que essa palavra é importante para as nossas vidas. Mas como está sendo transmitido, eu tenho certeza de que a quem há de chegar, chegará. Amém? Versículo 16 diz:
O apóstolo Paulo ele fala: digo, porém, andai em espírito, e vocês não vão cumprir os desejos da carne. Porque a carne, ela cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não faça o que quereis. Existe um embate entre a nossa carne e o espírito, e porque a nossa carne tem uma inclinação e Deus quer nos levar para uma outra direção. Versículo 18: mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Versículo 19: porque as obras da carne, elas são manifestas. Amados, isso aqui é a nossa radiografia. Vai ser publicado aqui para todos um retrato da nossa carne, da nossa natureza. Pode ser, amados, que a gente não tenha praticado todas, mas pelo menos uma, nem que seja uma dessas coisas aqui, a gente andava nela. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 24 diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Mas essa carta aqui, ela foi escrita, por incrível que pareça, para cristãos. Paulo endereçou essa carta para corrigir, para exortar a igreja do Senhor, que nesse momento estava tendo um problema entre eles. Alguns irmãos vindo da região de Jerusalém chegaram nessa região da Galácia e estavam trazendo peso sobre os irmãos, de forma que o embate estava tão forte que o apóstolo Paulo dizia: olha, a minha preocupação é que vocês terminem se matando. E aí ele vai discorrendo e chega nessa parte de falar a respeito das obras da carne. E a gente observa que ela está dividida em várias categorias, e a primeira que ele destaca aqui é na área sexual. Fala adultério. Você já observou que hoje, apesar da gente saber o que significa adultério, você já observou que não se fala essa palavra? Dificilmente alguém diz: olha, fulano adulterou. As pessoas dizem: fulano traiu a esposa, ou traiu o marido. É como que fosse meio que deixando o pecado apenas social, vamos dizer assim. Não foi um pecado, foi um ato vergonhoso. Mas a palavra de Deus chama de adultério. E, amados, cada tema desse aqui, cada obra dessa, já dá 1 hora de pregação em cada uma, se for para a gente discorrer de tudo. Mas aos casados, resumindo, não abra de hipótese nenhuma espaço para uma terceira pessoa se aproximar do seu casamento.
Você pensa que isso é difícil de acontecer? Não abra espaço. Brincadeiras. Não abra espaço. O adultério, ele pode desfazer um casamento. E todos sofrem com isso. Só Deus mesmo para restaurar e cuidar de uma pessoa para uma situação como essa. Prostituição. Prostituição é quando envolve o sexo por dinheiro. Quando se vai lá no mercado que vende e se compra por esse serviço. O apóstolo Paulo dizia, olha, você precisa ter cuidado com essas coisas, porque todo pecado que as pessoas cometem, normalmente eles são fora do corpo. Mas o que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. E ele entra, como se ele se fizesse um com aquela outra pessoa que não está debaixo de uma aliança do casamento. Impureza envolve, amados, como aqui essa área que a gente está falando é tudo dentro da área sexual, impureza também é todo tipo de imoralidade relativa à área sexual. E lascívia. Quantas vezes você já ouviu essa palavra lascívia? Ninguém toca nesse assunto. Não se fala sobre isso. Mas lascívia, amados, é tudo que tiver a ver com a área sexual fora do casamento. Todos nós já temos consciência de que o sexo, ele é uma bênção de Deus e é algo exclusivo para o casal casado. Fora do casal casado, se praticado, ele se torna pecado para qualquer outra pessoa. Se por um lado é uma bênção, por um outro lado é um motivo de consequências a respeito disso. Mas lascívia envolve sensualidade. E onde é que está a sensualidade? Nas nossas roupas, tudo que tiver um apelo, tudo que tiver uma inclinação para a área sexual, uma roupa decotada, uma roupa curta, uma roupa colada, que mostre a forma do seu corpo, que desperta a sensualidade, que desperta o desejo de quem vê, isso é lascívia. Uma palavra nova dos nossos dias, nude. Quem já ouviu essa palavra nude? Ela acontece no mundo virtual. Ela acontece no Facebook, no Direct, no WhatsApp. É lascívia. Brincadeiras, piadas. E hoje, amados, a gente tem algo bem complicado, porque há uns 20, 30 anos atrás, se você queria ver alguma coisa, naquele tempo a gente chamava imoral. Antigamente se chamava assim, uma revista imoral. Quem tem mais de 40 anos sabe o significado dessa revista, não é? Essa turma nova não sabe o que é isso não. Mas a pessoa tinha que ir numa banca de revista e comprar escondido para ninguém ver que você estava adquirindo aquele produto. Mas hoje, amados, está no nosso celular. Você faz uma pesquisa sobre qualquer assunto. Se você for pesquisar no seu celular uma receita de bolo, vai aparecer ou um homem ou uma mulher pelado. Não tem nada a ver, mas vai aparecer.
E se a gente se inclina para isso, se a gente vai fundo nisso, a gente está caminhando, despertando a lascívia. Para mim, amados, isso é uma coisa assim esquisita. Porque eu sei de pessoas que têm fraqueza, digamos, com bebida. Tem gente que não pode beber. Tem pessoas que quando elas começam a beber, elas passam 3, 4 dias direto. Porque o organismo dela reage dessa maneira e não consegue se libertar. Drogas. Mas nós já temos testemunho, amados, que o homem ou a mulher viciado nessa área sexual, ele fica preso da mesma forma de uma pessoa que é viciado em química, em produtos de droga, de bebida, de álcool, de cigarro, da mesma coisa. Amados, se nós que estamos aqui, se você percebe que você tem uma fraqueza para essa área, então não inventa de fazer um teste. Não inventa de alimentar. Não inventa de experimentar só uma vezinha, porque as consequências elas serão terríveis. E você pode entrar num caminho que para você sair seja complicado. Para nos proteger, amados, a respeito de adultério, de prostituição, de lascívia, de toda imoralidade sexual, como nós falamos que está bem presente no nosso celular, não que você esteja cascaveando nisso, mas é porque isso aqui é um mundo. Tudo agora está aqui dentro. Então, exercício de casa. Não deixe seu celular com senha. Deixe sua esposa, seu marido, ter acesso ao seu celular. Ver suas conversas. Não que isso seja por motivo de desconfiança, tipo, você esposa, peraí, já que o irmão falou, eu vou pegar o celular desse bichinho agora. E desenvolver um despertamento, desenvolver uma desconfiança a respeito do seu companheiro. Porque no nosso relacionamento, mas não tem espaço para desconfiança. De você ficar pensando, eita, onde é que ele está agora? Onde é que ela está agora? Não, no relacionamento não tem espaço para isso. Porém, também não deve ter segredos e nem reservas. Você não precisa ficar cascaveando, mas no dia que você quiser pegar o celular do seu marido, da sua esposa, não há nenhum problema a esse respeito. E isso, mas é uma segurança. Nos protege. Os irmãos entendem isso? Não precisa responder essa pergunta, mas você já sentiu necessidade de alguma vez, tipo, eu queria saber onde é que meu marido está. Ah, se tivesse um aplicativo para eu saber onde é que ele está exatamente agora. Você sabia, vou contar um segredo para os irmãos, olha, não diga isso para ninguém que isso é segredo. Você sabia que no celular tem um aplicativo que aonde sua esposa estiver você acha, e onde seu marido estiver você acha? Eu vou dizer para os irmãos, mas olha, fique só entre os irmãos, não espalhe isso não. É ó, eu vou pegar ele aqui, pronto. Tem um aqui. Onde a dona estiver eu acho. Olha ele aqui, ó. Tem um nome aqui embaixo, telefone. Ligue e você vai saber onde é que a pessoa está. Amém? É só ligar. Tá, deu uma ligadinha, tá onde? Estou aqui na padaria. Pronto. E a pessoa vai estar na padaria. Sabe, irmãos, a partir do momento que você quer um aplicativo espião, não precisa nem você usar esse aplicativo, você já está com um problema. Nem precisa. Se você tiver a sensação de que precisa de um aplicativo espião para saber com quem seu companheiro, sua namorada, seu esposo está, o seu relacionamento está com um problema. É só ligar
e a outra pessoa vai atender. E aí, marido, atenda e diga onde está. E aí, esposa, atenda e diga onde está. Pronto. Amém? Essas coisas, amados, o apóstolo Paulo identificou que se a gente, sabe, se a nossa vida era assim lá no mundo, se a gente era viciado por essas coisas, por filmes, vídeos, desculpa. Eu quero que você considere que a sua carne, ela continua com os mesmos desejos. A diferença é que você recebeu um reforço da parte de Deus para que você possa dominar as suas paixões e as suas concupiscências. Isso é o que faz a diferença na nossa vida hoje, amados. É a presença de Jesus Cristo em nós. Ele diz, olha, se você andar pelo Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. Mas se você desprezar o Espírito, você vai se afundar. Depois vem idolatria e feitiçaria. Esses dois, amados, eles têm a ver com a área, digamos assim, espiritual da coisa. Idolatria, como todos sabem, é qualquer coisa que a gente coloque na nossa vida e que ocupe o mesmo lugar de Deus, ou até mais do que o lugar de Deus na nossa vida. Antigamente a gente achava que idolatria era somente o culto a imagens de escultura. Mas não é somente a adoração às imagens. É a qualquer outra coisa, ao dinheiro, ao trabalho, adorar uma pessoa, alguém ser mais importante para você do que Deus, isso é idolatria. A feitiçaria é quando envolve o mundo espiritual do mal, quando se faz despachos, rituais, simpatias. E existe, amados, livro ensinando essas coisas. Então, se você veio desse mundo, se você teve experiência com essas coisas, tipo, rapaz, se eu acender, uma bem popular da nossa região, se eu pegar uma, não vou dizer aqui não, pode estar ensinando, né? Não vou dizer não, mas tem rituais, simpatias, para trazer dinheiro, para trazer de volta a pessoa amada, não é? Essas coisas, mas a gente não caminha mais por essas coisas. Se um dia você fez uma coisa como essa e deu certo, não pense em voltar lá para dar certo novamente. Sua vida agora é com Cristo. Às vezes nós podemos ser tentados por alguma coisa. Deus o livre a gente cair em uma enfermidade e alguém diz, olha, tem lá existe um tipo de ritual que se você fizer, você vai ser curado. Amados, o bem que nós queremos, ele vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu não preciso, amados, de garrafada, eu não preciso de simpatias, eu não preciso comer. Não, o que eu preciso é da intervenção divina. E naquilo que o Senhor me der direção. Amém? Inimizades. Amados, inimizade é uma mágoa que não foi resolvida. A maioria dos nossos inimigos, vamos dizer assim, eram nossos amigos antes. Era pessoa da nossa convivência. Era a pessoa que a gente tinha interesses comuns, ou convivíamos no mesmo ambiente, mas uma mágoa que não foi resolvida, criou aquilo ali, um conflito, criou ali uma desavença, e agora a gente passou a ter um inimigo. E a palavra diz, amados, no que depender
de nós tenhamos paz com todo mundo. Eu lembro, vou dizer uma curiosidade aqui, eu lembro nos meus tempos de escola, né, de adolescência, eu tinha tanto intrigado. E naquela época, quando a gente queria se intrigar de uma pessoa na escola, só bastava fazer assim, né? Quem lembra desse gesto? Corta aqui. Pronto, a outra ali cortava e estava feita ali a desavença. Estava feita ali a intriga. Mas isso era coisa de menino, de moleque, né? Mas se você tem uma facilidade de se aborrecer, de guardar ressentimentos, de se magoar, sabe? De ser sentido, qualquer coisa lhe ofende, qualquer coisa você já fecha a cara. Se esta era a sua natureza antes, em nome de Jesus, você conseguiu domínio sobre isso. Não volte mais para lá. No que depender de você, tenha paz com todo mundo. Se você tiver de ter inimigo, a Bíblia diz, aos nossos inimigos, amar, até os nossos inimigos amar os nossos inimigos. Onde a gente pensa que a nossa vontade é resolver a questão, mas a palavra diz, até como Edlanete falou, nossa vontade poderia até ser pagar o mal com o mal, mas a palavra nos leva para uma outra direção. Não revide ofensa com ofensa, mas no que depender de você, tenha paz com todo mundo. Porque inimizade é uma tendência e é uma obra da carne. É uma mágoa que não foi resolvida. Porfias. Essa daqui, amados, eu sei que eu não tenho. Porfia é uma briga de palavras intensa. Você conhece alguém que é desbocado, que entra numa discussão, é uma guerra de palavras intensa, é uma afronta. Pessoas que batem com palavras. Vocês conhecem alguém assim? Geralmente o olho fica vermelho. A pessoa se inflama e pronto. Eu já não sei se eu já disse aqui para os irmãos. Eu não sei discutir. Eu sei discutir se for escrevendo. Tipo, você fala, aí eu escrevo e dou a resposta escrita. Mas se for para dar a resposta na mesma hora, eu só venho lembrar o que dizer, mas de noite. Eita, era para eu ter dito isso. Se eu tivesse, eu tinha acabado com a pessoa, mas não chega para mim na hora. Mas tem gente que não é assim. É desbocado, fala, atrevido, vai para cima. É uma afronta intensa, uma briga intensa de palavras. Isso é a porfia. Se você é assim, se você era assim, saiba que isso ainda... A palavra diz que a nossa carne ela tem que ficar lá crucificada, presa. Eu não posso trazer ela de volta. Porque hoje nós somos um novo homem, uma nova mulher em Deus. Porfias. Emulações. A emulações é... Aqui na Bíblia tem emulações, mas é ciúmes. Ciúmes, conflitos. Emulações está relacionada a ciúmes. Rivalidade, isso. Ciúmes, rivalidades. Para mim, que trabalho na área comercial, né, eu trabalho com vendas. E no produto que eu represento, a gente vai chegando aos clientes, pelo menos no meu caso, a gente vai chegando aos clientes aos poucos. A gente deixa uma proposta, deixa um telefone, vai apresentando a necessidade, até que aquele cliente decida pela compra do meu produto. Trabalho com automação comercial. E aí, já teve caso, mas que a venda está toda pronta para mim. Eu passei vários dias visitando o cliente, despertando nele o interesse, mostrando para que serve o meu produto, quais os benefícios, tudo já pronto, bem preparado para só chegar no dia e fechar a venda. E aí, eu tomei notícia de que um concorrente meu foi lá
pegou a venda prontinha e fechou a venda para ele. Quem trabalha no comércio, você já passou por uma situação parecida com essa? É chato, viu, irmãos? Rapaz, isso é meu, essa venda é minha. Mas, conversando em casa com a minha esposa, a gente vai chegando ao entendimento. E hoje, amados, eu tenho essa segurança em Deus, que ninguém, nenhum concorrente toma nada que é meu. Se eu não fechar alguma venda, é porque aquela venda não era para mim. E eu não vivo mais eu não vivo mais nessa competitividade. É até estranho, mas no mundo de negócio, dizer que você não vive numa competitividade, porque as empresas realmente vivem vencendo a concorrência. Mas nós, amados, que somos crentes, que somos cristãos, não precisamos usar esse método. A nós o Senhor nos dá enquanto dormimos. Não precisa ciúmes, não precisa rivalidade, não precisa sentimento de possessão, porque os cuidados da nossa vida estão dirigidos pelo Senhor. Ele nos dá, Ele protege o que é nosso. Amém? Iras. A ira, amado, é uma raiva, é um ódio. Olha que palavra forte. Ódio, é uma raiva. Precisamos ter cuidado, amados, com essas coisas. Se você percebe que você tem um sangue quente, mantenha sua natureza em sujeição. Você pode até se chatear, se aborrecer com alguma coisa, mas não deixe que isso suba para o seu coração. Porque eu sei, amados, nós estamos sujeitos a sentimentos, a emoções, tem coisa que nos aborrece. Não é assim? Parece que o apóstolo Paulo abriu uma brechinha para nós a respeito desse assunto de ira. Ele disse, olha, irai-vos, mas não pequeis. Cuidado, dá para não extravasar e isso destrua a sua vida. Não deixe que isso tome conta de você. Veio aquele momento, você chateou, se aborreceu, tomou um prejuízo, realmente foi um prejuízo, mas não deixe que isso entre no seu coração e domine a sua vida a partir desse sentimento. Não dê lugar à ira. Se houver se há de ter algum tipo de vingança, algum tipo de paga a respeito do mal que lhe fizeram, deixa isso com o Senhor. Mas para você, fica livre dessas coisas. Não carregue isso. Tem uma história popular. Parece que eram 2 monges, e eles tinham feito um voto de não tocar, de não falar com mulher, não tocar em mulher. E eles iam caminhando, e em um certo momento tinha que passar por um riacho, e tinha uma moça à beira ali do riacho, querendo atravessar. E vinham os 2 monges conversando, eles tinham feito esse voto de não ter contato nenhum com mulher, mas um dos monges resolveu ajudar aquela moça. Então ele ofereceu ajuda, colocou a moça nos braços e atravessou o riacho, colocou ela do outro lado e seguiram viagem. Aí o outro monge passou o caminho todinho. Mas, olha o que você fez. Você tocou em uma mulher, você falou com uma mulher, e o que é pior, você ainda pegou aquela mulher e atravessou o riacho com ela. E o seu voto? E o que você fez? E a sua promessa? Como é você desonrou? E falando. E aí aquele homem disse, olha, eu peguei aquela moça e deixei ela lá na beira do riacho. Agora você vem com ela até aqui. Os irmãos entendem essa ilustração? Acontecem situações que a gente se chateia, mas amados, a gente tem que pedir ajuda a Deus para a gente não deixar que aquilo fique no nosso coração, para que uma coisa que aconteceu há tanto tempo atrás, ainda hoje a gente carrega essa ira, esse desejo de vingança, esse ódio. E isso, amados, é um sinal, são obras da nossa carne. O que eu estou falando aqui, amados, considerem isso é um retrato da gente.
Eu vejo todos os irmãos aqui como homens e mulheres santos, santas. E também não é a intenção de que, ao a gente falar sobre esse assunto, alguém diga, ó tu aí agora, tá vendo? Tá aí, ganhasse o que tu viesse buscar. Não, amados, isso aqui está falando para cada um de nós individualmente. Era como a gente, é o nosso retrato, a gente andava nessas coisas. Mas o Senhor nos libertou de todas elas. E essa palavra de hoje, amados, é para que a gente se vacine. Para que a gente não queira trazer de volta a trepeça que a gente foi lá atrás. Agora eu vou falar como outros pregadores. Os irmãos ainda me amam? Pelejas, né? As pelejas é uma luta, né? É uma rivalidade. Brigas. Você conhece alguém que não leva desaforo para casa? Que não seja você? Pois é, mas agora a gente vai precisar levar desaforo para casa. Não queira... Calma, as coisas precisam ser resolvidas. Vamos tentar de uma maneira pacífica. Dissensões. Dissensões, mas ele é um conflito. Dissensões é uma falta de concordância, não tem acordo. É quando você impõe a sua vontade. Só é se for do seu jeito. Isso é uma dissensão, é discordância, não tem acordo. Você não abre mão de nada. Se não for do seu jeito, você não quer. É sempre aquela pessoa do contra. Você sabe que existem pessoas assim? Só é a sua vontade que tem que prevalecer. Vai ter uma reunião amanhã. Só é a sua vontade que tem que prevalecer. Amados, eu estou estudando uma coisa agora que porque dissensões é uma briga de interesses. Quando a coisa não é do jeito que você quer, você não concorda. E ali gera um conflito. Nós temos um problema aqui. Um conflito. E muitos prejuízos a gente está recebendo porque a gente não consegue entrar em acordo. Você lembra quando aquela passagem que diz, olha, se alguém fizer alguma coisa contra você, se alguém lhe der um prejuízo, se alguém lhe fizer um mal, alguma coisa contra você, a palavra diz, vá lá até essa pessoa e converse. Tem um termo lá, arguir, né? Conversa com essa pessoa para que a paz seja estabelecida. E a gente passa muito tempo rejeitando esse versículo, porque a gente entende assim, olha, a gente entende assim, se alguém, a Bíblia está mandando, se alguém fizer um mal contra mim, eu ir lá e pedir perdão a essa pessoa. E na Bíblia não está dizendo assim. A Bíblia está dizendo para você tomar a iniciativa e conversar com essa pessoa para que a paz seja estabelecida. Tipo, chega lá, olha, aconteceu isso aqui, mas não foi legal isso, e não era para ter sido dessa maneira, eu acho que houve um exagero, e a outra pessoa dizer, não, realmente eu estava de cabeça quente, foi um motivo que eu tomei um prejuízo, não gostei, mas vamos ver como é que a gente pode resolver isso aqui, para que fique tudo em paz. Mas, infelizmente, amados, se a gente conseguisse fazer isso, a gente tinha um nível de maturidade extraordinário. E muita coisa boa seria resolvida, muitas amizades seriam restabelecidas e muitas pessoas estariam novamente no nosso ciclo de amizade. Mas nem a gente consegue ir e a gente às vezes tem medo de ao chegar lá receber outra patada e criar um problema maior ainda.
Irmãos, tantas coisas ficam sem ser esclarecidas. Quantas vezes a gente não se passa como vilão e vilã de uma situação que não foi nada daquilo, mas foi fruto de uma má interpretação e a gente não teve a chance de esclarecer. E aí fica por ruim, fica por mal, porque a gente não consegue administrar os conflitos para um fim proveitoso. A gente se segura na nossa vontade, é a nossa vontade que impera, e se não for do meu jeito, não tem acordo. Isso é uma dissensão, isso é uma obra da carne. E nós não podemos mais andar por essas coisas. Heresias é todo ensinamento contrário às Escrituras. Nós estamos vivendo, amados, os dias de que doutrinas de demônios estão surgindo. E elas estão no YouTube, estão nos auditórios, estão em muitos ambientes, pessoas pagando para ouvir doutrinas de demônio. E nós, amados, precisamos ser zelosos pelas nossas vidas, para não ensinar, para não pregar o que não esteja alinhado com a palavra de Deus. Invejas. Eu descobri, amados, uma receita para a inveja, vou dizer aqui para os irmãos. Inveja é a gente adoecer por ver o sucesso do outro, ou querer aquilo que é do outro. Não é que a gente quer uma coisa igual. Você pode ter uma coisa igual que outra pessoa tem. Qualquer coisa, se você tem condições, você pode ter. Mas o problema é quando a gente adoece, que a gente fica indignado, que a gente não consegue ter paz quando alguém consegue galgar alguma coisa, conseguir alguma coisa. A gente, rapaz, fulano, ele não era para estar com aquilo outro. E esses dias, me veio algo da parte de Deus, e eu descobri um antídoto contra a inveja. Eu já estou praticando isso. Os irmãos, fica aqui a dica para os irmãos. Tem aquele negócio, fica a dica, não é? Hashtag, fica a dica. Pronto. Toda vez que você vê alguém se dando bem em alguma coisa, passou num concurso, conseguiu a casa própria, começou um negócio, abriu seu empreendimento, ganhou uma coisa bonita, um negócio que você queria, vai fazer uma viagem, sabe o que é que você faz? Tira do bolso uma nota de R$20 e dê para essa pessoa. Quando você souber, olha, comprei uma casa, você pega R$20, tome R$20, compre uma panela. Eu quero investir, eu quero ser participante da sua bênção, tome aqui R$20. R$20 é para começar, mas o que Deus mandar você dê, 50, 100, mas não deixe a sua carne se indignar porque alguém está se dando bem. Principalmente se é alguém que está sendo agraciado pelo Senhor. Patrocine, invista lá. Alguém vai fazer uma viagem, pega um dinheiro, toma para comprar um refrigerante lá no caminho. Alguém abriu uma empresa, seu colega, sua colega, está começando um negócio novo, vá lá comprar o produto. Vim aqui visitar a loja, vou comprar aqui o negócio. Compre o negócio lá. Seja participante. Alguém chegar aqui, comprei uma moto. Tome aqui, R$20 de gasolina, bote. Se alegrando com as pessoas que estão sendo agraciadas por Deus em alguma coisa. E ao fazer isso, mas pode ter certeza que colheita virá para a sua vida. Quando Deus abençoou Abraão, ele disse, olha, Abraão, você é uma bênção. E quem abençoar você, vai ser abençoado também. Mas se você está percebendo que Deus está patrocinando alguém, que Deus está elevando alguém, que Deus está abrindo as portas para alguém, seja rápido em ser participante daquilo. Invista na pessoa.
Às vezes Deus usa um ministro e dirige a palavra para um irmão aqui da nossa igreja, um exemplo, e aí diz: ó irmão, eu vejo que Deus está abrindo para você uma porta de prosperidade. Irmão, seja o primeiro, se você acredita nisso, seja o primeiro a investir. Opa, se Deus está abençoando aqui, eu pego junto. No mínimo, se não servir para nada, mas vai servir para a nossa carne ficar em sujeição. E a gente não criar ressentimento porque alguém conquistou alguma coisa que a gente queria. Homicídios. O homicídio, alguém pode dizer: não, graças a Deus esse aqui, graças a Deus esse eu não tenho. Os outros aqui eu me enganchei num bocado, mas esse aqui eu nunca matei ninguém. Mas se você já teve vontade, é a mesma coisa. Não precisa responder não. Mas você já teve vontade de matar alguém? Não precisa responder, para você não se entregar. O homicídio, mas ele nasce de uma intenção do coração. É lá que nasce o homicídio. Antes de alguém chegar a tirar a vida de outro, ele já matou no seu coração. E assim, amados, num ambiente de convivência, a gente está sujeito a muitas coisas. Mas que a gente não guarde rancor, que a gente não decida pagar mal por mal, mas que a gente pague o mal com o bem, porque fazendo isso a gente vai amontoar brasas vivas na cabeça da outra pessoa. Bebedice, aqui, amados, está relacionado ao vício. Amados, se você, antes de ser um crente, antes de ser um cristão, se você tinha dependência do álcool, saiba que essa dependência, ela existe no seu organismo. Se você voltar para lá, tudo vai voltar novamente. Então, reconheça de onde você foi tirado, de onde você saiu, e não volte mais por esse caminho. Esses dias eu ouvi testemunhos, de um irmão nosso, um homem de Deus, um profeta de Deus, e ele dando esse testemunho, de que ele veio do mundo das drogas. E hoje, quando ele passa em um ambiente que alguém está fumando a mesma droga que ele fumava, ele sente o cheiro. É como que a vontade voltasse. Os irmãos entendem isso? Se você veio do mundo do uísque, da cerveja, da cana, não abre espaço para esse mundo. Das drogas, da maconha, da cocaína, não volte para lá. Porque Deus te deu uma condição de você ser livre para servir a Deus. Bebedice aqui, mas está relacionado a vícios. A vícios. Todos. E o último dessa lista, glutonaria. Ninguém nunca... Quando foi que você escutou uma mensagem falando sobre glutonaria? As pessoas não falam sobre esse assunto. Mas a prática ainda existe. E o glutão, é o que come descontroladamente. Não é o que se alimenta bem, mas é o que come descontroladamente. Tem uma piada muito antiga que um homem... essa prática, amados, diz a história, de quando as pessoas estavam servindo a ceia do Senhor, ali tinha comidas. Muita comida. A ceia realmente era uma ceia. E aí o que é que acontecia? Você tem esse relato lá na Bíblia. As pessoas se alvoroçavam, voavam em cima da mesa, e quem chegava primeiro saía comendo, e outras pessoas que chegavam, quando chegava lá não tinha mais nada. E o apóstolo falou: olha, vocês quando forem ceiar, esperem um pelos outros, vocês estão tudo desembestados. Quem tiver fome, vá comer em casa, mundiça. Os irmãos já leram essa passagem, só não tem a palavra mundiça, mas a intenção é no mesmo caminho. Quem tiver fome, come em casa. Desembesta é esse. Não sabe esperar pelas pessoas, estão deixando gente com fome aqui atrás. E a história diz, não é a Bíblia que diz, a história diz,
que as pessoas pegavam aquela ceia, comiam, se enchiam, depois iam para um lugar, botavam para fora e voltavam para comer novamente. Por isso que ele fala aqui, glutonaria. E tem uma anedota, né, que diz que um camarada comeu, chega e ficou... O bucho está grande porque eu estou fazendo força, viu, irmão? Não é porque está assim, não. Eu estou forçando aqui. E ficou assim, alguém chegou lá e disse, rapaz, homem, por que tu fica desse jeito? Vai ali fora, bota o dedo na boca e para ver se tu tem um alívio. E ele, aí falando, ai, se a minha boca coubesse um dedo, eu botava era uma salsicha. Glutonaria, não pode ver comida. Equilíbrio, amados. Equilíbrio, se alimente bem, mas de forma, não é? Não precisa esse desembesto. Amados, isso daqui é o nosso retrato. Considerem isso. A gente está compartilhando com os irmãos, fazendo algumas brincadeiras, mas isso é uma verdade da palavra de Deus. E antes que o apóstolo Paulo quisesse trazer para nós o fruto do Espírito para a gente andar nele, ele fez questão de detalhar cada uma das obras da carne e dizendo no final, olha, crucifique a sua carne. O que é crucificar? É deixar esses desejos, é deixar essas paixões presas, cravadas, para não sair de lá, sob domínio. Porque se você simpatizar, se você sentir saudade, tudo isso pode voltar novamente. E a sua boa carreira em Cristo ficar comprometida. Ele diz, olha, mas como é que eu posso conservar puro o meu coração? O salmista diz, observando a palavra de Deus. Mas como é que eu posso deixar a minha carne sob sujeição? É você fortalecendo seu espírito. Como? Pela leitura da palavra, pela oração, pelo cântico espiritual, pelos salmos, pelos hinos, pelos cantos espirituais, você vai se encher do espírito, seu espírito vai ficar fortalecido. Aí dessa maneira você consegue escravizar, deixar sua carne sob domínio. Mas se você afracar na oração, na leitura, na comunhão, sua carne vai prevalecer. E aquele velho homem, aquela velha mulher vai voltar. Os que são de Cristo devem crucificar a sua carne. O último versículo, amados. Ele diz, não sejamos cobiçosos de vanglórias, se irritando uns com os outros, se invejando uns aos outros, não sejamos mais assim. Andemos em espírito e a gente não vai mais cumprir as obras da carne. A gente vai conseguir vencer. E se a gente se atrapalhar em alguma coisa, amados, a palavra diz, meus filhos, não pequem. Mas se porventura alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que é poderoso para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, nós temos esse ano todinho para a gente fazer coisas boas, andar velozmente, ter as bênçãos do Senhor alcançando as nossas vidas. Mas nossa expectativa para esse ano está muito boa. A gente vai ter muita experiência boa com Deus, vamos receber muitas coisas de Deus, nos nossos negócios, no nosso trabalho, nas nossas viagens, em tudo que a gente for fazer, mas tem favor de Deus sobre nossas vidas. Sabe, no meu trabalho, já esse ano eu já consegui um cliente novo aqui em Afogados da Engazeira. Eu gosto disso, e é a bênção de Deus para mim. E eu sei, amados, que tem muitas outras coisas, e isso não é exclusividade minha, não. Deus tem o desejo de abrir as janelas, as portas do céu para você durante esse ano. Mas uma coisa é necessário, que a gente deixe a nossa carne crucificada e possa ficar mais livre para as coisas de Deus, para o relacionamento, para a comunhão com Deus. Eu amo cada um dos irmãos. Me alegro com o seu crescimento, com a sua alegria, com a sua prosperidade.
Em nome de Jesus, a gente vai desfrutar de muitas coisas boas esse ano, por conta do poder de Deus. Eu sei que as horas estão avançadas, mas como eu já vou embora sábado, então, né, eu quero convidar o louvor para cá, e vamos ficar de pé, e vamos cantar aquele hino que diz que somos dependentes, aquela canção que diz que somos dependentes. E aí, amados, que seja assim essa a nossa consciência. A gente vai conseguir vencer todas as coisas por conta da nossa dependência no Senhor. Eu ainda, amados, tenho a direção, eu gostaria de orar por algumas pessoas a respeito de saúde. Então, a gente vai cantar esse hino, essa canção, e eu convido todos a ficar nessa atmosfera de adoração e liberando uma palavra de cura. As horas estão avançadas, não irei impor as mãos hoje, mas que em nome de Jesus você possa voltar para a sua casa de posse de sua cura. E se tiver alguém que, ao término do culto, pastor Timóteo, se tiver alguém que diga, olha, irmão, eu queria que você orasse por mim, pusesse as mãos. E aí, enquanto os irmãos, quem for de ir para casa estiver indo, a gente tem um momento de orar por alguém que ainda assim deseja que a gente imponha as mãos. Amém? Você pode fazer o instrumental, pode já conduzir aí. E que esta seja, mas a nossa consciência de dependência do Senhor. A gente só vai realmente, amados, conseguir vencer a nossa carne. Eu não contei para os irmãos, mas um dia eu tive um sonho, faz muito tempo. Eu sonhei sendo atacado por uma legião de demônios. E quando aqueles demônios chegavam no meu sonho, eu estendia as mãos e eu repreendia. Era demônio voando para tudo quanto é lugar e eu repreendendo. Todos eles eu conseguia vencer. Mas teve um que ficava pulando na minha frente. Mas isso é um sonho, foi um sonho que eu tive. Teve um que ficava pulando na minha frente e eu dizia, sai em nome de Jesus, e ele nem se importava, ele não saía. E ele meio que desfazia dos comandos que eu estava dando. E eu ficava sem entender por que é que todos aqueles outros demônios me obedeceram e aquele não me obedecia. E ele foi se aproximando, chegando bem pertinho de mim. Quando ele chegou perto de mim, eu vi a minha feição nele. Eu vi o meu rosto nele. E eu acordei assustado. Meu Deus, será que eu sou um demônio? E eu fiquei perturbado com aquilo. E aí depois Deus falou ao meu coração, mostrando, não, você não é um demônio. Mas existe um inimigo, que esse é mais forte do que várias legiões de demônios. E esse você vai ter que lutar com ele todos os dias, que é a sua carne. Deixar ela em sugestão. Não abaixe a guarda para ela, porque se você abaixar a guarda, você vai ser derrotado. E a nossa dependência, amados, em Deus, é quem vai nos dar a vitória sobre as nossas fraquezas. Colocar nossas carnes, nossa fraqueza diante do Senhor. A Bíblia diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, por conta de Deus, por conta da graça de Deus, por conta dele cuidando da minha vida. Se você tem uma meta para esse ano de 2021, fica aqui a proposta. Alimente o seu espírito. Invista no seu espírito. Fortaleça o seu espírito. E esses benefícios da parte de Deus virão sobre a sua vida. Vamos adorar o Senhor, vamos cantar. E através dessa canção eu estarei também ministrando uma palavra de cura sobre a sua vida. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia,
e que eu dependo só de ti. Dependemos do Senhor. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história, e que tens cuidado bem de mim. O Senhor tem cuidado bem de você. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir. Me entregar